Quem é a mãe dele? A pessoa pode pedir isso aí, perguntar. Aí foi Maria, mas Maria não foi mulher de Deus, não. Ele foi gerado no ventre da Virgem Maria por obra e graça do Espírito Santo. E não teve nenhum contato, Maria, com nenhum homem, nem com nenhum Deus, nem com nenhum ser celestial. Foi uma obra direta do Espírito Santo, no interior de Maria. Aí a mente humana não consegue entender, mas a Bíblia fala para nós, a palavra do Pai diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então Jesus não era um ser especial, um anjo que Deus tinha lá no céu, uma categoria de anjo, ou um ser, não, nenhum menino que ele preparou para essa missão, não. Jesus era o próprio Deus. A palavra de Deus se fez carne, pessoa humana, Jesus Cristo, que comemoramos no Natal, agora final do ano, o nascimento dele. Não sabemos o dia verdadeiramente, mas não somos radicais, comemoramos. Então Jesus é o próprio Deus, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós, mas a mente humana ela não consegue compreender isso nós compreendemos pelo Espírito de Deus, e o Pedro recebeu essa revelação de Deus, pois também eu te digo, tu és Pedro, versículo 18 agora, e que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro é o homem, a pedra é Cristo, a palavra, não é Pedro a pedra. Sobre esta pedra, a revelação, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lembra do que Jesus disse para nós lá atrás, que eu li? Santifica-os na verdade, a tua palavra. Quando Jesus foi tentado, todas as tentações, ele rechaçou, ele resistiu com o quê? Com a palavra de Deus. Então essa é a pedra, é a palavra revelada. Quando você tem a palavra, você vai, por exemplo, eu tenho explicado às pessoas com depressão, pânico, o que você tem que fazer? Com a palavra. Não adianta, eu não quero, não tenho medo, não, isso não vai funcionar. Eu não aceito esse medo, está amaldiçoado, porque Deus não me deu espírito de medo. Quer dizer, você não confessa o que você sente, o que você pensa, mas o que Deus diz. Tem coisa que não chega nem a ser medo, é confusão mental. Eu sempre conto o caso de um testemunho que muitos ouviram aqui de uma senhora, que ela tinha medo, pânico de tomar banho sozinha. Mas por quê, pastor? Na mente dela, ela podia morrer afogada. Mas como é que vai morrer afogada no chuveiro? Mas é confusão na mente, é perturbação na mente. Ela tinha que tomar banho e alguém tinha que ficar na porta. E ela perguntava, fulano, você está aí? Às vezes era a vizinha que tinha que ficar lá quando não tinha ninguém em casa. Ela tomava banho com a porta encostada, ela contou aqui para nós, e ela tinha que conversar com alguém, fulano, você está aí? Fulano, você está aí? Tá, por quê? Ela dizia, pastor, eu tinha medo, o medo que eu podia morrer daquele chuveiro, e ela foi liberta. Então qualquer pessoa é liberta com a palavra de Deus. Então vem, não, Deus não me deixa estar amaldiçoado o que eu penso, o que eu sinto medo, penso medo, ou penso confusão, Deus não me deu espírito de confusão, Deus me deu a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16, é com a palavra, a porta do inferno não prevalece contra a palavra de Deus, contra essa pedra, contra a revelação. Aí ele diz mais, e diz, e eu te darei, agora é a nossa mensagem, as chaves do reino dos céus. Ou você não vai ser um estranho no reino dos céus, você tem a chave. Em casa só tem chave quem é de casa. Eu não tenho a chave da sua casa, mas as pessoas da sua casa têm. A senhora tem, o seu marido tem, o senhor tem, a sua esposa tem, seu filho, se vai se tornando um adulto, vai ter a chave, né? Ele tem a chave para entrar em casa, porque ele é de casa. Nós somos dos céus. Nós não temos que nos assustar com as coisas que acontecem. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Sabe o pouco tempo que ele tem, mas nós não temos, porque somos cidadãos do reino dos céus. Que bonito. Então ele está dizendo aqui, e te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Você tem a comunhão com Deus, você tem acesso tremendo. No Mateus ainda, no capítulo 5, ele fala algumas, vamos dizer assim, algumas virtudes da pessoa que é do reino dos céus. Primeiro, 5,3, ele é pobre de espírito. O que é isso? Bem-aventurados, quem? Os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas como assim que é o reino dos céus? Pobre. De vez em quando você vê alguém criticando ou até falando mal, aquele cara é pobre de espírito. Não,
O pobre de espírito é aquele que depende de Deus. Eu contei de um esportista muito famoso, que já é falecido, e ele teve um encontro com Cristo, com Deus. E sempre que ele, nas suas entrevistas, ele falava, né, que do encontro dele com Deus, falava da força que Deus dava para ele. E um cronista esportivo que não crê em Deus, ele falou assim, esses campeões, eles têm uma mania de sempre concederem a uma divindade, né, a capacidade deles, não creem na capacidade deles. Eles sempre falam que foi uma divindade, que é uma divindade. Não, porque ele conhecia Deus, ele era um pobre espírito, sabe que ele era muito capacitado. Se ele não foi o melhor, foi um dos melhores na sua profissão, um dos melhores no seu ramo, né? Dizendo assim, mas ele entendeu que aquela capacidade vinha de Deus, por isso ele era pobre de espírito. Quando o homem começa a achar, entenda bem, que não precisa de Deus, que Deus não está ali, coitado, ele se perdeu. Quem é do reino dos céus, ele sempre depende de Deus. Ele fala, como o próprio Senhor diz, sem mim nada poder fazer, sem Cristo eu não posso fazer nada. Ainda que ele saiba as coisas, ele pede, Deus me dá a bênção, me dá a direção. Quantas vezes você sabe algo, mas na hora não esqueceu? Já viu prova? Você vai prestar concurso, fazer uma prova, você estudou, você conhecia aquilo, mas na hora dá é que você esquece ali o que aconteceu, mas com a bênção de Deus você tem a memória abençoada. Então o pobre de espírito é esse. Mas ele vai dizer para nós agora, pula um pouquinho, vai ao versículo 10, agora se prepare, por quê? Ele diz assim, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha como é que é profundo isso aqui. Nós vamos sofrer perseguição por causa do reino dos céus. Repetindo, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Não é porque fez algo errado. Eu faço algo errado, aí você vai, entenda, comunica às autoridades na igreja, comunica às autoridades fora, e diz assim, isso é o diabo, o pessoal que está me perseguindo. Não, são meus erros. Eu tenho que me acertar. Eu tenho que, entenda bem, colocar minha casa em ordem. Não é isso que ele está dizendo aqui para nós. É quando você não fez nada. É aquilo que eu falei no início, sem causa, eu não fiz nada para aquela pessoa, ela me percebe, por causa da justiça, porque eu pratico a palavra de Deus, né? É como alguém diz, você é metida a besta, você é metida certinho, quer fazer tudo certinho. Não, eu não quero fazer tudo certinho, eu quero fazer tudo de acordo com a palavra de Deus. Aí você vai sofrer perseguição, mas fica tranquilo que o Senhor estará contigo e não abandonará você de maneira alguma. Ainda desse entendimento, agora, quem é do reino dos céus faz a vontade de Deus. Mateus 7, 21, esse eu não dei no outro não. Ele diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, repito, não é apenas escatológico, é para hoje também. Toda pessoa, entenda bem, que quer fazer a vontade de Deus, esse é cidadão do reino dos céus. Ele não está ali para cumprir a vontade dele. Ele vai orar, Deus, essa pessoa me ofendeu, essa pessoa me prejudicou, essa pessoa me deu um prejuízo, mas o Senhor quer que ela seja salva. Deus, a vontade do Senhor é que todo homem seja salvo. Então eu tenho vontade que essa pessoa salve também. Você faz a vontade de Deus. Até como homem você poderia ter uma vontade de fazer outra coisa, até falar algumas coisas, mas você vence a você mesmo, vence a sua vontade, como Jesus diz, Pai, não seja feita a minha vontade, mas... Lembra na oração do Getsemane? Por quê? Porque ele estava ali para cumprir o reino dos céus. Ele estava ali como cidadão do reino dos céus. Seja cidadão do reino dos céus. Faça a vontade de Deus, cumpra a palavra, ande na palavra e você verá a glória de Deus. Salmo 119, versículo 67. Esse é um gancho que eu peguei com o nosso missionário. Salmo 119. 1:9, versículo 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. E o caso aqui do salmista é de muitos. No culto anterior eu falei do Ezequias. O Ezequias achava que andava certo, até que um dia ele ficou doente de uma doença mortal. E quando o profeta não orou por ele, o profeta disse, olha, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás.
Ele não precisava, entenda bem, de uma oração, ele precisava de uma palavra, para ele orar sobre a palavra. Aí ele foi orar se justificando: não, Deus, isso não pode acontecer. Lembra-te que andei diante de ti com o coração perfeito, eu fiz o que era reto aos teus olhos. Mas ele parou, e a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo, porque a oração não é um monólogo, a oração é um diálogo. Você fala com Deus e Deus fala com você, e Deus mostrou para ele que a casa dele não estava em ordem. Aí ele foi e se endireitou com Deus, e ele falou uma coisa bonita em Isaías 38, 17, mas eu já entro na matéria nova de hoje. 38, 17, ele diz assim: eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Deus é bom, pessoal. Às vezes é necessária amargura, uma aflição, para você ver que a casa não está em ordem, porque tem horas que parece que não percebemos. Deus fala conosco, nem ligamos para aquilo. Deus fala ao nosso coração, nós nem percebemos que estamos no erro, achamos até que não é conosco por causa da nossa vida, porque tudo está acontecendo como gostaríamos que acontecesse, até o momento então que vem a aflição, vem a amargura, e aí você então vai orar e Deus mostra para você o que você tem que fazer, e ele fez isso. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Aí nós vamos sair do Ezequias, que aqui é o caso do Ezequias, vamos para o filho dele, o Manassés, segundo livro de Crônicas, capítulo 33, versículos 9, 10, 11, podemos chegar até o 13. Capítulo 33, segundo Crônicas, está ali para você já, versículo 9, diz: e Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém, deram ouvido. Por quê? Porque estavam reinando, porque estava tudo bem, não havia amargura, não havia aflição. Coloque, não é Deus que traz a aflição, não é Deus que traz a amargura. Veja o que aconteceu com ele. Diz assim, primeiro: e falou o Senhor a Moisés e ao seu povo, porém não deram ouvidos, porque estava tudo bem. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele, Deus permitiu os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Quem levou foi o inimigo, não foi Deus, não. Coloca isso no coração. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu povo, deixa eu pedir aqui, perdão, que eu pulei aqui, tá? Ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Antes dessa amargura, dessa aflição, ele andava errado. Volta lá, não precisa daí não. Salmo 119, que eu li para vocês, versículo 67, por favor. O que ele diz? Antes de ser afligido, andava errado. Mas ele não via esse erro, nós também não percebemos. Às vezes estamos fazendo coisas que são erradas. Às vezes é o tratamento com a família, não estamos tratando a família bem como deveríamos. Porque erro não é apenas cigarro, drogas, álcool. Às vezes algumas ações, alguns comportamentos que não estamos agindo como deveríamos de agir, não estamos seguindo as orientações bíblicas. Isso na família, às vezes em casa, em vários setores da nossa vida. Até que vem uma amargura, até que vem uma aflição. Aí nós oramos a Deus. E a oração, como eu gosto de explicar, ela é um diálogo. Você fala e Deus fala. Ele foi, então, o que ele fez? Ele pediu perdão. Deus, eu errei. Eu sei que ele errou muito, mas eu gosto dessa palavra que diz assim, versículo 12. E ele, angustiado, orou devera ao seu Deus e humilhou-se como? Muito. Errou muito, mas se humilhou muito. Tem gente que não errou tanto quanto Manassés. Não errou tanto quanto Davi. Davi teve um adultério e um homicídio, mas se humilhou diante de Deus. Veja o Salmo 51, a humilhação de Davi diante de Deus.
Como é que ele se humilha diante de Deus? Tem gente que não, tenta se justificar e tudo, né? Eu fiz por quê, e não se acerta. Ele não só fez isso, aí diz assim, ele fez oração, Deus se aplacou para com ele, ouviu a sua súplica e o tornou trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Agora atenção. E depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta de peixe, e a horda até Ofel, e o levantou muito alto, pôs oficiais valentes em todas as cidades fora de Judá, não queria mais deixar lugar para o inimigo, não vamos vacilar mais não, vamos nos fortalecer, é que somos nós, que temos que nos fortalecer, ver onde estamos fracos. Agora a nossa mensagem, e tirou da casa dos seus deuses estranhos. Às vezes temos que tirar, pedimos perdão para Deus, mas a fé sem obras está morta, não é só pedir perdão, é deixar o erro. Não leia Provérbios 28, 13, o que diz? Provérbios 28, 13, por favor, cadê o rapaz? O que encobre suas transgressões nunca prosperará mal, que as confessa e deixa alcançar. Ele deixou. Ele não só pediu a misericórdia de Deus, mas ele deixou a idolatria que ele estava praticando, deixando o seu povo praticar. Ele, o pai dele, esse aqui, tirou toda a idolatria do reino. O Manassés levou toda a idolatria de volta para o reino. Ele levou todo o pecado de volta para o reino. Agora tinha que se acertar. Tirou da casa dos seus deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Tira, meu irmão. Coloca isso, tira o que está errado. Deus mostrou a causa da aflição, a causa da amargura, onde a casa não está em ordem, e coloca a casa em ordem, vai acertar, vai colocar tudo certinho. Mas ele fez, e reparou o altar do Senhor, e ofereceu a ele ofertas pacíficas de louvor, e mandou ajudar que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Nós sabemos que estavam separados nessa época, Israel como uma nação, tribos do norte, as tribos do sul com o nome de Judá, que era o rei era Manassés, que era a casa de Davi, ele é descendente de Davi. A casa de Davi ficou com o nome de Judá, a outra casa ficou com o nome de Israel, mas o Deus continuou o mesmo. O Deus de Judá era o Deus de Israel, então eles tinham que adorar, servir o Deus verdadeiro, o Deus que os tirou do Egito, o Deus do livramento, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Foi o que ele fez, o que nós devemos fazer, servir o único Deus. Mas não terminou, nós vamos para agora o Novo Testamento, em João capítulo 5. Aqui eu não vou explicar muito, fica para o próximo culto, mas vou dar a entrada, só para mostrar o que eu já falei agora para vocês. Mas é leitura rápida agora. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendas. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Se você esperar o que está esperando sempre, fazer o que está fazendo sempre, o resultado é o mesmo. Nós temos que ouvir o Senhor. Não é porque alguém foi curado com óleo ungido, que você também vai ser curado. Que alguém foi curado fazendo a campanha. Não, é o que Deus fala. Ele poderia dizer: Senhor, olha para mim, eu sou um homem de 38 anos paralítico, minhas pernas estão atrofiadas, eu não tenho força, como é que o Senhor manda? Não discuta com Deus. A Bíblia diz que o homem natural, 1 aos Coríntios 2,14, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, é uma coisa bem clara para nós. Então, parece loucura. Se ele ficasse num raciocínio lógico: Senhor, 38 anos, eu estou fraco, minhas pernas estão fracas. Não,
Quando Deus fala alguma coisa, fala lá em Bragança Paulista, um senhor foi à frente, mas andando de muito devagarzinho com a bengala dele, amparado pela filha ainda. Depois da oração, eu disse, faça o que você não podia fazer. Ele entendeu a palavra, entrou no coração dele, ele largou a bengala, não precisa disso, começou a andar igual um garoto, lá em Bragança. Quer dizer, quando a palavra entra e você age, creia, não duvide, ainda que pareça loucura, mas Deus falou, obedeça. Mas ele diz então, aí diz, levanta, toma a tua cama e anda. E diz assim, e logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era. O religioso é esquisito, né? Veja o que ele falou. O homem que me curou, ele disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. O que eles deveriam perguntar? Curou você de quê? O que você tinha? Mas não querem saber. Eu falo que é mais ou menos, não estou falando aqui de política não, de um lado ou do outro, nem tomando partido de um lado. Isso é no geral. Quando um está no poder, a oposição nunca vê acerto no outro. Quando muda o outro é a mesma coisa, né? É o homem natural e fora. Mas reparem uma coisa, o religioso é dessa maneira. Eles não perguntaram, peraí, te curou de quê? O que você tinha? Segundo os historiadores, esse tipo de cama aqui é como se fosse a cadeira de roda hoje. É como se fosse, entenda bem, algo que era identificado como de um aleijado, de um paralítico. Mas eles não quiseram saber disso. Eles queriam simplesmente fazer oposição ao Senhor. Quem é que te curou? Ele próprio disse então, e ele não sabia o que ele diz. Versículo 3, porque Jesus se havia retirado, em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa. Foram 38 anos por causa do pecado. 38 anos que ele ficou sofrendo. Até que ele foi para o templo. Preste atenção, pessoa curada, o lugar dela é onde? Mas quantos foram curados e não ficaram no templo? Voltaram para o pecado. Veja Bartimeu, o cego, foi curado. E o que aconteceu com ele? Seguiu a Jesus pelo caminho. 10 leprosos foram curados. 9 continuaram a vida deles. Entenda, mas um foi ao Senhor. Esse aprende. Somos nós que fomos um dia curados também, fomos libertos, mas ficamos no templo, e no templo nós aprendemos o quê? A não pecar mais. No templo nós aprendemos a servir a Deus, a estar com Deus. O Manassés teve o reino de volta, mas ele aprendeu algo, tem que tirar a idolatria do reino. Não pensa a pessoa que ela foi curada estando no erro, que Deus concorda. Ele pode dizer, continue do jeito que você está curado. Não, você está bom agora você está curado, agora não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Essa então é a mensagem, que nós não podemos, vamos ver o tal onde nós começamos, Salmo 119, versículo 67, ele disse então, antes de ser afligido andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Então guarda agora, não peques mais. Quem guarda a palavra não peca mais. Nós vamos orar agora, a oração que estou fazendo das 7 semanas. Quem precisa dessa oração, que ainda não veio aqui na frente, a maioria que já veio, pessoal, mas tem gente que ainda não veio aqui apresentar o propósito. Pode apresentar o propósito, pode ser da família, pode ser no caso judicial, teve testemunho bonito hoje aqui de caso judicial, pode ser a saúde, pode ser alguém da família. Quem vai começar hoje a contar, que faltam só 3 semanas que você virá aqui, quem é que vai vir hoje aqui? Vem aqui na frente. Você está com depressão, tem pânico, tem ansiedade, ou hoje você tem sentido muitas dores, você viu quantas pessoas ali melhoraram de pernas e braços, pastor, eu tenho dor nas pernas, vem, se ninguém, vem, não espera outro vir, não, a maioria não está vindo porque já veio, pessoal, já colocou o seu propósito diante de Deus. Você quer colocar o seu propósito diante de Deus? Vem. Você está com dificuldade, entenda bem, está com depressão, sua mente está agitada, hoje mesmo você talvez está com dores nos braços, nas pernas, vem participar em nome de Jesus. Isso. Os outros fiquem de pé, por favor. Isso. A maioria não veio porque já veio, né? E agora vai só ratificar, vai confirmar que você está na oração. E tem bênção chegando, pessoal. Gente que queria uma bênção há muito tempo e a bênção já chegou. Depois, quando eu perguntar aqui, você responde também, tá bom? Mais alguém para ver aqui? Tem gente chegando, isso, vem. Vem, você que hoje está com dores nas pernas, eu pastor, alguns dias, eu estou semanas, tem gente que já tem tempo, já até conviveu.
já convive com ela, já acostumou a andar com a doença, com a enfermidade. Você que está aqui na frente, fecha os olhos, tá bom? Isso, fecha os olhos e você faz um propósito diante de Deus agora. Diga assim para Deus: Senhor, este é o meu nome. Fala o seu nome para o Senhor. Ele conhece, mas quer te ouvir. E diga: este é o meu propósito. Fala baixinho o seu propósito. Pode ser para você, para o seu filho, pode ser para o seu marido, para a sua esposa, pode ser na justiça, pode ser a sua saúde. Você está, e você que está no lugar, que já veio, levanto a minha voz agora para exigir a saída do mal, dizer: o mal saia da família, saia da pessoa que está orando comigo, saia agora daquela causa na justiça, saia no nome de Jesus daquele processo criminal, que a pessoa está sendo acusada de algo que não tinha que ser. Vai embora em nome de Jesus. Toda acusação, todo erro, toda mentira vai saindo em nome de Jesus. Toda amarração que está na vida dessa pessoa, toda perturbação que está na mente da pessoa, é uma depressão de dia e de noite, eu digo: saia. Dores nos braços, nas pernas, onde estiver o mal. Do pastor Leandro está na oração, mandando o mal embora agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós estamos mandando o demônio que colocou essa doença, esta enfermidade, esta dor que persegue essa pessoa, saia deste corpo agora. Meu Deus, passa do alto da cabeça à planta dos pés, arranca essa infecção, essa dor constante, saia dessa coluna agora, saia dos ossos, saia dos músculos, dos nervos, saia da carne. Demônio que colocou essa alergia, essa coceira, tem que sair agora. Mal que estiver atuando nos pulmões dessa pessoa, sequela de uma doença, de uma enfermidade, tem que ser paralisada agora, é no nome de Jesus. Satanás, pega tudo que é seu, pega toda a sua maldição que persegue este homem, persegue essa mulher, sai agora, em nome de Jesus. Na autoridade desse nome, no poder que é no nome de Jesus, vai embora a dor. É a dor na cabeça, a dor nos braços, dor nas pernas, na junta, nas articulações, na panturrilha, na batata da perna, no joelho, no tornozelo, no calcanhar, e a dor no estômago, a queimação no estômago, mal qual for, eu digo: fora, saia, desapareça, em nome de Jesus. Levante suas mãos. O Senhor te abençoe com todas as bênçãos. O Senhor supra cada uma das suas necessidades. O Senhor te dê a paz, dê alegria ao seu coração, em nome de Jesus. Todos digam amém. Glória a Deus, pessoal. Jesus é bom. Veja aí, pode aplaudir o Senhor. Conta para nós agora. Quer sentar? Cansado? Não, então tá bom. Você é jovem ainda. Veja o que Deus fez aí no nosso meio. Você que na frente estava com algum tipo de dor, ele fica aí, mexe a perna, mexe o braço, essa dor no estômago saiu, um peso na cabeça saiu. E quem tem bênção para contar das 7 semanas, pode contar. E o que aconteceu agora também, pessoal, nós estamos no mover do Espírito Santo. Creia, o nosso Deus é Deus de maravilhas. Quem tem bênção para contar agora? Levante a mão, aqui na frente. Alguém já melhorou agora? Tem que contar aqui na frente. Veja aí, faça, você não movimentava a perna, o braço, vai lá em nome de Jesus. Respire. A dor no estômago, alguém estava com essa dor? Isso, nas mãos, se você não mexia as mãos, a perna mexa. Vermelho, o que foi? Pastor Jaime, eu vou falar rapidinho, tá? Há 2 anos eu tive uma gripe muito forte, um pouquinho antes da pandemia, e fiquei com uma sequela de uma tosse que não passava por nada. Passei por várias especialidades e ninguém achava essa tosse que eu tinha, que faltava até o ar, eu não conseguia nem ficar muito tempo com a máscara. Aí teve esse propósito que eu terminei, e a tosse simplesmente sumiu. Eu não dormia, eu acordava nas madrugadas para tomar xarope, vários xaropes, mudei de medicação. Passou, não tenho mais a tosse, Deus acabou. seja louvado. O verde lá, o que foi? É o consultório da minha filha. Ela foi com esse propósito há muito tempo, mas Deus deu essa semana o consultório dela. Deus dá mais do que pediu, pensamos. E aqui, pessoal, alguém estava com dor aqui na frente, estava com peso no corpo, uma dor de cabeça, uma dor no estômago, verifica aí em nome de Jesus. Estava espirrando muito. Estava espirrando. Aí o obreiro me deu um pouco de água, acabou. Água abençoada. Não estou mais Amém. espirrando. Alguém mais, pessoal, aqui? Alguém estava com dor nas mãos, nos braços, nas pernas, tem que contar. Dor no estômago, que eu orei aí, quem estava com dor no estômago? Alguém mais tem a bênção para contar? Levante a mão, nada de timidez, nada de acanhamento, não pode ter timidez, não pode ter acanhamento. Tem mais alguém? Fala, irmã, que o azul. Na hora que o pastor orou para a dor no calcanhar, eu andei sentindo muita dor, até com dificuldade para andar, mas eu creio que eu estou curado, em nome de Jesus. Mas você não está sentindo mais agora, não? Não. Glória a Deus, isso aí, tem que bater o pé aí. Quem mais em nome de Jesus? Mais alguém? Lá em cima na galeria?
Eu estava com uma dor de estômago, estou tratando uma gastrite já faz uns dias e agora passou a dor. Passou, glória a Deus. O ver... Jaime, curou agora. Dor do pescoço? Isso. Isso aí, glória a Deus. Tem mais alguém, pessoal? Aqui na frente tem muita timidez. Eu quero você contando. Tem coisa que vai contar depois, não dá para contar agora, né? Tem coisa que é só depois que você vai contar. Mas o que pode ser, tem casa aqui que a pessoa está aqui com o problema, não é nem com ela, é alguém da família, não é verdade? Alguma coisa que a pessoa tem que fazer exame depois para constatar, mas tem que constatar depois, tem que dar o testemunho. Tem mais alguém? Em nome de Jesus? Então tá bom, não vamos demorar não, quero todo mundo na alegria, o prazer de estar na casa de Deus. Mais alguém? Então tá bom. Sentem, voltem para o lugar em nome de Jesus e depois contam, não deixe de contar a bênção não. E vamos à novela da vida real do Adriano, que é relembrando o caso de Covid, numa pessoa curada de Covid. O celular, pega a câmera e coloca aqui na frente, você pega as informações. Aqui dentro tem a oração que o missionário pede para fazer, não é rezar, é orar. Por exemplo, Senhor excelso, a Ti sublime Deus, levantamos a nossa voz em adoração e agradecimento. Aí você vai e coloca suas palavras. Aqui tem os países que alcançamos e tem as contas, né, para a pessoa depositar. Mesmo você que não pega, pode pegar. Estou vendo vocês com timidez aqui não pegaram, pode pegar, não tem vergonha. A não ser que você tenha pego em outro culto. Pode pegar, não fique esperando o outro pegar para você. Se o outro pegar, eu vou pegar também. Não pode pegar que é seu. Tem a revista aqui, você de cada pega a revista aí na televisão, tá bom? Agora vai trocar para colocar o QR Code das contas, para você ajudar a obra. Você tem conta no Bradesco, Itaú ou Banco do Brasil. Eu vou ditar aqui, as pessoas pegam. Bradesco, agência 3378-2, conta 29315-6. Itaú 0406, a conta é 42717-9. O Banco do Brasil 0472-3, a conta 62120-0. Santander 3795, a conta é 13000021-5. Quando o banco é igual, é só colocar a agência e a conta. Se o banco é diferente, você tem que colocar na frente o número do banco, o código. Bradesco é 237, tá? Você vai transferir do banco que você tem, que a igreja não tem, para um dos bancos que passei ali. Bradesco 237, Itaú 341, Banco do Brasil 001, Santander 033. Número do banco, da agência, da conta da igreja e o nome da Igreja Internacional da Graça de Deus, com CNPJ 30902-803-0001-00. Pode usar o Pix também com esse CNPJ. Abre no aplicativo do banco, palavra Pix, põe o CNPJ aí, ou faz como eles estão mostrando aí. Pega a câmera, né? Aí você abre bate Pix, aí vem pagar QR Code, aí vem a câmerazinha, coloca em frente, confere os dados, coloca o valor. Toda igreja nossa, nós entregamos o envelope do dízimo. No envelope do dízimo tem as contas. Você pode transferir da sua conta para a conta da igreja e mande o valor para a igreja da graça que você frequenta. O que está no vídeo é o da sede, 11 996 55 30 68. Olha aí, pessoal, quantas pessoas dando testemunho da campanha. Olha só, Rosilene Rocha, Silvana Braz, Maria de Lourdes, Beth Silvana, Sidney Carreira, Sandra do Rio de Janeiro, Catarina Vitória, Sônia de Lausanne Paulista, Maria Denise, Lauane de São Paulo, Ana Noberto de Minas, Érica Berger do Facebook, Divino de São Paulo, Eleni Ferreira, Neuza de São Paulo, Darcy do Facebook, Mônica Rios, Maria de Fátima, Matheus Veloso, Donas Costa, Ellen Rocha, Parte Íntimo Luiz do Rio de Janeiro e Covid também tem o Antônia Barcelos, tá bom? Vamos ficar de pé agora, pessoal? Quero todo mundo adorando a Deus, louvando, recebendo uma visitação especial do Espírito Santo agora. Feche seus olhos. Você tem que falar, Deus, eu quero mais de Ti. Deus, eu quero me envolver mais contigo. Feche teus olhos, você vai receber uma visitação bonita do Senhor agora.